tratavam da regularização fundiária urbana. É bom salientar que a 13465, como também a medida provisória 759, ela cuida da regularização fundiária rural, urbana e de áreas de patrimônio da União. Então, na verdade, ela é uma legislação mais ampla. Já indo para a questão urbana, a 13465, quando foi ao Congresso, se transformou no PLD 12, que é o projeto de lei de conversão de medida provisória para a legislação. Teve uma comissão mista dentro do Congresso, do qual eu participei, representando o Executivo Federal, Palácio do Planalto. Teve como relator o senador Romero Jucá. Quem presidiu foi o senador Isalci Ribeiro, que é do Distrito Federal. E tivemos várias audiências públicas, tivemos reuniões com todas as associações de classes, entidades. Durante 5 meses discutimos muito toda essa questão, ela foi muito discutida. Só eu coordenei dentro do Congresso Nacional, acho que 7 audiências públicas, tiveram mais 15 ou 20 pelo país inteiro. E ao final chegou-se a esse projeto de lei que agora, transformada, sancionada no dia 11 de julho, virou a Lei 13465. Essa lei ela vem no sentido de desburocratizar, simplificar, agilizar e destravar esses procedimentos todos. Sem dúvida alguma, dizer da importância da regularização, o que é a regularização, o secretário Carlos Murta, acho que já explanou muito bem. Seria uma perda de tempo, mesmo porque eu acho que tanto o secretário como o doutor Alessandro já falaram muito, o deputado Tadeu também. Essa lei, ela busca o quê? O acesso à terra urbanizada. Ela promove o resgate da cidadania, e muito importante, senhores prefeitos. Uma das ações diretas que eu tenho feito junto ao Ministério das Cidades e com os prefeitos é que a regularização, ela não está só na titulação final, não está só no resgate à cidadania, em especial o fortalecimento tributário do município. Para que os senhores tenham uma noção, a partir do momento que se executa a regularização, que os senhores vão entregar esses títulos de propriedade, no momento em que o senhor traz para a cidade formal todas essas unidades imobiliárias que eram irregulares, onde os senhores vão cadastrar, lançar IPTU, e as unidades comerciais, prestadoras de serviços, os senhores têm o que? ISS, ITBI, TCMD, ou seja, existe uma série de tributos que passam a ser lançados e que essa população passa a contribuir com o município. Existe um aumento na arrecadação tributária muito grande, no fortalecimento tributário do município. Então é de suma importância que os prefeitos tenham isso em mente. Não é só a titulação. Os senhores também poderão ver muito rapidamente o aumento na arrecadação tributária do município. Já como uma nova política, por uma determinação do ministro Bruno Araújo, a ideia é que essa nova política nacional fundiária, ela partindo desse novo marco legal, então o governo constrói essa nova política, ela vem alicerçada na articulação interfederativa. De suma importância essa articulação com todos os entes da federação. A ideia é que tenhamos uma atuação em larga escala e a adoção dessa questão fundiária, hoje ela passa a ser base de todas as políticas do Ministério, tanto na habitação, como na política de infraestrutura, mobilidade urbana, que são todas aquelas ações que são desenvolvidas pelas secretarias nacionais que compõem o Ministério das Cidades. Já entrando na nova legislação, então, de uma forma rápida, vou procurar mostrar para os senhores as alterações de conceito, instrumentos e ferramentas que essa nova legislação trouxe. A primeira alteração que julgamos assim de grande importância foi no conceito da regularização. Pela legislação antiga, a regularização fundiária, ela só podia acontecer em área urbana ou de expansão urbana, criada por plano diretor ou legislação específica. Eu afirmo aos senhores
que essa forma colocada pela legislação antiga travou a regularização dentro da Amazônia Legal e no nordeste do país, em grandes áreas. Os senhores, não é diferente aqui no estado de Minas, mas existem vários núcleos urbanos, povoados, vilarejos, que estão muito distantes dos centros urbanos e que não são consideradas como áreas urbanas ou de expansão urbana. E essas áreas não poderiam ser regularizadas. Esses brasileiros, esses ocupantes dessas áreas que ali moravam, não tinham lançamento do ITR porque aquele terreno estava abaixo do módulo mínimo fiscal. Por sua vez, o município não lança IPTU porque não é área urbana, nem de expansão urbana. Ora, ele não paga o ITR, não paga IPTU, não é reconhecido pela legislação. Quem são essas pessoas? E esses vilarejos? Como é que nós podemos tratá-los? Então, acho que a primeira grande alteração foi nesse conceito, em que agora se regulariza qualquer núcleo informal que tenha usos e características urbanas, independente de onde ele está localizado. Ele pode ser um vilarejo que está localizado no meio da área rural, da zona rural do município. O prefeito, o município, em querendo regularizar, promove a regularização e após a regularização ele vai fazer o cadastramento, vai lançar o IPTU e provavelmente essas áreas serão consideradas como áreas de expansão urbana. Então, essa é uma alteração de conceito que julgamos importante. Isso nós mapeamos quando fizemos esse levantamento pelo país inteiro. O porquê de vários núcleos, principalmente na Amazônia Legal, não podiam ser regularizados. Outra alteração que julgamos importante foi no conceito do que era chamado de assentamento irregular. A legislação antiga previa, a 11977, na definição de assentamento irregular, dizia daquelas ocupações feitas em parcelamentos informais, clandestinos e irregulares, ou seja, eram ocupações em parcelamentos do solo. Quando falamos de parcelamento do solo, estamos tratando aqui de loteamento e desmembramento. E os conjuntos habitacionais e os condomínios, onde é que iriam ficar? E haviam vários entendimentos pelo país que a 11977, a legislação antiga, não abrangia tanto os conjuntos habitacionais quanto os condomínios. Em especial, a companheira nossa da ABC, lá de João Pessoa, na Paraíba, teve um problema sério. Ela fez uma regularização de empreendimentos feito pela Coab. Ao longo do tempo, eram perto de 20 mil unidades, e após regularizada, foram enviadas ao cartório de registro de imóveis, e o oficial de registro simplesmente rejeitou, dizendo que não se tratava de regularização fundiária, porque não se enquadrava no conceito de assentamento irregular, que não era parcelamento, era um condomínio, era conjunto. Isso foi o juiz corregedor e ele confirmou. Então, ele já travou a regularização da Paraíba. Então, achamos de grande importância a alteração desse conceito, que agora passa a ser núcleo urbano informal, que contempla os núcleos clandestinos e irregulares, com usos residenciais ou não residenciais, sob a forma de parcelamento, conjuntos habitacionais e condomínios horizontais, verticais ou mistos, ou seja, é muito mais amplo. Esse conceito é mais amplo, tentando abranger todo e qualquer tipo de ocupação, seja ela qual for. E não é só isso. Na legislação antiga também havia entendimentos de que assentamento tratava-se única e exclusivamente de unidades imobiliárias residenciais. Em muitos casos se regularizava todo o núcleo, todas as unidades residenciais, e o comércio e o serviço ficava de fora. Agora não. A abrangência é total. Hoje os senhores prefeitos regularizam o comércio, o serviço e a indústria, não importa se é interesse social ou se é interesse específico. Hoje, pela nova legislação, nós podemos regularizar o núcleo como um todo, a cidade como um todo, envolvendo inclusive os usos institucionais, que não eram previstos na legislação antiga. Outra alteração que julgamos de grande importância foi na classificação do que é o interesse social, do que é o interesse específico. Vejam, na legislação antiga, para que a prefeitura, para que os órgãos estaduais pudessem classificar como de interesse social, primeiro, obrigatoriamente aquele núcleo tinha que estar inserido numa ZEIS,
criada por plano diretor ou legislação específica. Tinha que ter mais de 5 anos de ocupação mansa e pacífica. Tinha que atender os requisitos da uso capião urbano. Para ser considerado como consolidado, tinha que ter mais de 50 habitantes por hectare. Ou seja, existia uma série de regras para que as prefeituras ou os órgãos estaduais pudessem dizer que aquela população era de interesse social. Senhores, eles são de interesse social em função de sua condição socioeconômica. Não é pelo fato de ele estar numa ZEIS ou não estar numa ZEIS, ele deixa de ser. Quer dizer que se amanhã o prefeito mudar o zoneamento da cidade, pegar aquele bairro e dizer não é mais ZEIS, pela legislação antiga ele deixou de ser de interesse social. Isso não tem lógica. Então, entendemos, principalmente, voltando dentro da Amazônia Legal, para que os senhores tenham uma ideia, o lote de interesse social dentro da Amazônia Legal é de 1.000 metros quadrados. Ora, se eu tenho loteamentos, parcelamentos, lotes de 1.000 metros quadrados, como é que eu vou atingir 50 habitantes por hectare? Impossível. Então, essa era mais uma das razões que travava a regularização pelo país inteiro. Voltando, eram aqueles lucros que não eram considerados como urbanos, portanto não podiam ser ZEIS, não estavam na zona urbana, tinham menos do que 50 habitantes por hectare, ou seja, uma série de travas que não deixavam que a regularização fluísse. Como é que funciona agora? Ato do Executivo Municipal determina se aquele núcleo é ou não de interesse social. Senhores, ato do Executivo é um despacho do secretário, é um decreto do prefeito, é um ato do Executivo. Através de um ato do Executivo é que será definido se aquela população, se aquele bairro é ou não de interesse social. O decreto de regulamentação dessa lei deverá ser publicado no máximo até o final desse mês. Ele está deixando mais claro como é que são esses procedimentos por parte da prefeitura para definir a modalidade de interesse social específico. Então ele diz que os municípios, através de ato, definirão se é de interesse social, levarão em conta o que é a condição socioeconômica daquela população, sendo que a composição da renda familiar não poderá ultrapassar a 5 salários mínimos. Isso é o que irá sair no decreto que deve ser editado agora até o final do mês. Então, os senhores prefeitos, através de um ato do Executivo, ou secretários municipais, ou responsável pela pasta, através de um despacho, levando em consideração a situação socioeconômica, vai definir, vai classificar a modalidade. Nós identificamos também, através de um levantamento que fizemos junto ao CNJ, que tem representando os cartórios, que mais de 50% dos cartórios de registro de imóveis do país têm um faturamento que está abaixo da linha de subsistência. Conseguimos identificar que existem cartórios que têm um faturamento bruto que não chega a R$ 2.300 por mês. Por que eu estou dizendo isso? Aí vão dizer, poxa, mas que loucura é essa? Como é que cartório não fatura? Olha, acabamos de ouvir aqui do secretário que temos municípios aqui que é 100% irregular. Se a cidade é 100% irregular, quer dizer que nenhum imóvel está no cartório de registro de imóveis. Nenhuma transação passa pelo cartório de registro de imóveis. Ora, se não passa, ele vai faturar o quê? Digo para os senhores que existem cartórios aqui no país, que sabemos, conhecemos alguns, que sobrevivem, sabe do que, secretário? Ele aluga os computadores para o pessoal acessar a internet, como se fosse uma lan house. É uma maneira dele faturar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a legislação antiga impunha aos cartórios de registro de imóveis a isenção de custos e emolumentos para regularização de interesse social. Na nova legislação, ela permanece. Só que fizemos o quê? Primeiro, fique claro aos senhores, qual é a grande diferença do interesse social e do específico? Os senhores é saber quem paga a conta. No interesse social, é gratuito para o beneficiário. Custos e emolumentos é gratuito para o beneficiário e para os municípios. Quem arca com a responsabilidade de execução de projeto, implantação de obras de infraestrutura,
é o município, são os órgãos públicos, ou o município, ou o Estado, trabalhando em parceria, no interesse específico. A responsabilidade é todinha dos beneficiários, moradores, associação, entidades que eu represente, não importa. Quem paga a conta são os beneficiários, não é o município. Por que nós fizemos tudo isso? Por que nós fomos levantar e identificamos que a grande maioria das regularizações, muitas vezes ela travava no final, junto ao cartório, porque o cartório de registro de imóveis não conseguia fazer o registro, não conseguia emitir as matrículas individualizadas. Vamos dizer, poxa, mas isso é um trabalho simples? Não é tão simples. Verão mais à frente, os cartórios eram obrigados a notificar todos os titulares de domínios, terceiros interessados, confrontantes, por carta R ou por edital publicado em Diário Oficial, jornal de grande circulação. Tudo isso tem custo. Para sanar esse problema, isso é importante mencionar aos senhores, que eu acho que eu não falei, nesse grupo de trabalho, quando nós desenvolvemos todo esse estudo para elaborar essa legislação, nós tivemos a participação, primeiro, de 2 desembargadores, que eram do Conselho Nacional de Justiça, trabalhavam dentro do CNJ, são desembargadores, hoje eles estão em São Paulo, um deles preside a Câmara Especial Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas na época estavam, não no CNJ, criaram o Fórum Nacional de Assuntos Fundiários do CNJ, ou seja, são desembargadores representando o Poder Judiciário que entende muito da questão. E mais, o IRIB, que é o órgão dos registradores, acompanhou essa legislação desde o início. Estiveram presentes Sérgio Jacomino, que hoje preside o IRIB, Dr. Flozelino, que é o vice-presidente do IRIB, Dr. Arimateia, que é de Mato Grosso, também diretor do IRIB, ou seja, os cartórios acompanharam. Para que a gente pudesse viabilizar a gratuidade, o que fizemos? Vejam, senhores, senhor deputado, aí tem uma missão para o senhor. Pede os estados que vão regulamentar fundos específicos destinados à compensação total ou parcial das custas e emolumentos. Ou seja, os estados vão criar fundos e o governo federal, através do FINIS, nós alteramos a legislação do FINIS, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, irá repassar o dinheiro a esses fundos para que os fundos custeiem todos esses atos de cartório. Com isso, a gratuidade se viabiliza. Então, ela é gratuita para o morador, ela é gratuita para o município, porém, esses cartorários irão receber as custas. Gente, isso não é novidade. Isso já existe no registro civil há muito tempo. Em vários estados, acredito que aqui em Minas também, mas com certeza São Paulo, Rio, Brasília, Paraná, ele já existe esse fundo de compensação. O registro, certidão de nascimento, de óbito, ela é gratuita. Ela é gratuita para quem requer, mas os cartórios recebem. Então a ideia foi criar esses fundos e o governo federal irá repassar esses recursos que vai custear e viabilizar a gratuidade. Bem, vamos lá. Essa é a primeira, eu acho que o primeiro instrumento que foi criado, e quando criamos, logo de início, eu confesso aos senhores que eu também tive uma dúvida, falei, poxa, será que é constitucional, confere o direito de propriedade? Mas posso lhe afirmar que isso passou pela mão dos maiores juristas do país, dentro do Poder Judiciário, de todas as esferas. E o que é essa figura da legitimação fundiária? Para ficar mais fácil para os senhores entenderem, imaginem um bairro, um loteamento que foi feito há 20, 30 anos atrás, que era lá uma fazenda, aquele fazendeiro pegou uma ponta, loteou, aí ele morreu, não deixou inventário, não tem terceiros, não tem inventariantes, não tem mais ninguém. Como é que se pode regularizar? Aquela propriedade, ela tem uma matrícula, ela está em nome de alguém, existe um titular domínio. Para regularizar hoje, como é que a prefeitura iria transmitir essa propriedade de um particular que não existe mais, que não tem representante, não tem herdeiro, não tem ninguém? Ora, não tinha como, a não ser se entrar judicialmente para conseguir um alvará para que se pudesse transmitir. O que é essa nova figura?
Uma vez que o município identifique que existe aquela propriedade, que existe aquela matrícula, ele desenvolve o projeto de regularização, faz uma listagem dos ocupantes, ele vai fazer um cadastramento das pessoas que ali moram. Essa listagem será enviada ao cartório de registro de imóveis, junto com o projeto aprovado, e o cartório, em ato único. Por que eu digo ato único? Porque em um único ato, ele abre uma matrícula-mãe, registra o parcelamento e já abre matrícula das unidades diretamente no nome daqueles ocupantes. Ou seja, a propriedade, ela é transferida de um particular para os ocupantes diretamente por um ato do Poder Executivo Municipal. Então, é uma forma de se transferir essa propriedade, de se executar essa regularização muito ágil, muito rapidamente. Essa figura da legitimação, ela serve tanto para a área pública como para a área privada, para interesse social específico, não importa. Ela atinge a regularização de uma forma geral. Conjuntos habitacionais que foram feitos há muito tempo atrás, que são de propriedade ou do Estado, ou da Coab, ou do município, já tiveram o seu projeto aprovado lá atrás, ou não, de repente. Como é que é feito hoje? A Coab ou o município aprova o projeto, faz a listagem dos ocupantes, manda essa lista junto para registro e vai se abrir as matrículas já diretamente no nome desses ocupantes, desses beneficiários. Ela pula uma etapa. Isso não tem a necessidade de se fazer a titulação individual um a um. Se são 200 unidades, seriam 200 títulos, 200 registros. Vejam a burocracia, o procedimento que tinha que se fazer. Então, essa é uma ferramenta que, a critério dos municípios, a critério dos legitimados a promover a regularização, ele vai utilizar. E mais importante, gente, ele é um ato único e é uma aquisição originária. O que quer dizer aquisição originária? Ela nasce, aquela matrícula nasce no momento da abertura do registro. Ela não carrega nada do que existia em cima da matrícula-mãe. Ela vem livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames. E também não incide tributos. Não existe o fato gerador da transmissão da propriedade, porque na verdade ela nasceu naquele momento. Então não incide o quê? ITBI, TCMD, uma série de tributos. Então é uma figura que foi criada, muito pensada, para que a gente possa realmente avançar bastante com a regularização. Legitimação de posse é outra ferramenta. Essa já é conhecida dos senhores, já estava na legislação antiga, na 11.977. O que fizemos foi o quê? Aumentar a abrangência. A legitimação de posse pela legislação antiga, ela só podia ser dada para imóveis residenciais com até 250 metros. E após, uma vez legitimado, decorridos 5 anos de posse mansa e pacífica, esse detentor desse título de legitimação tinha que ir ao cartório de registro de imóveis e solicitar a conversão em título de propriedade. Isso era o que dizia a lei antiga. O que diz a nova lei? Primeiro, a legitimação pode ser dada para imóveis com mais de 250 metros e que não sejam para fins residenciais. O que vai diferenciar o tempo da posse? Para aqueles residenciais com 250 metros, 5 anos, nada mais é que a uso capião urbano, artigo 183 da Constituição. Nada mais do que isso, que é a uso capião urbano feito de forma administrativa, sem aqueles procedimentos judiciais ou cartorários extrajudicial. Mas hoje permite que se faça a legitimação, por exemplo, de um comércio, de um serviço, de uma indústria. O que vai diferenciar é esse tempo na posse. Na uso capião urbana, 5 anos. Nas demais, depende aonde vai ser enquadrado, qual é o tipo da modalidade da uso capião que vai se enquadrar. Pode ser 10 ou 15 anos. Outra diferença, na legislação antiga, o detentor da posse tinha que solicitar ao cartório de registro de imóveis a conversão em título de propriedade. Pela nova legislação, essa conversão ela é automática. Decorrido o prazo, automaticamente aquele título que estava lá registrado como título
de legitimação de posse é convertido em uma matrícula, um título de propriedade direto, sem qualquer solicitação dos detentores ou de qualquer órgão público. Ato único de registro foi outro dos instrumentos que criamos. Isso possibilita e facilita os municípios, que não se torna mais obrigatória a emissão de título individualizado, se confunde um pouco com a regularização, mas na verdade o que estamos dizendo é que em um único ato, ao chegar ao oficial do registro de imóveis aquela regularização, ele abre a matrícula, transfere a propriedade e faz tudo em um ato único, sem a necessidade de emissão de vários títulos. Se os prefeitos, vamos supor que seja uma área municipal no qual os prefeitos não querem transmitir a propriedade, eles querem dar uma CDRU, por exemplo, uma concessão real de uso, ou uma QUEM, uma concessão real, uma concessão de uso especial para fins de moradia, não importa. Em vez de ele emitir um título para cada morador, ele faz a listagem e diz: esses moradores receberão a CDRU, e manda a listagem para o cartório, as matrículas são abertas diretamente em nome deles, sem a necessidade de se emitir títulos e de se fazer registro separadamente. Direito real de laje, também me perguntam muito, que loucura é essa? De onde vocês tiraram isso? É a primeira pergunta que vem. Para que os senhores tenham uma ideia, esse direito real de laje já existe há décadas no Código Civil francês, suíço, em especial o Código Civil português. Lá chama-se direito de sobrelevação. Não inventamos a roda, não. Fomos buscar o que já existe na Europa há muito tempo e trouxemos adaptando a nossa realidade, a realidade brasileira. Então, para que serve o direito real de laje? Titular aquelas duas unidades, casas sobrepostas, senhores. Eu tenho uma casa em cima da outra em um mesmo terreno. Como é que nós podíamos regularizar pela legislação antiga? Dava, desde que os senhores fizessem incorporação, instituição, convenção de condomínio, abre CNPJ, leva registro, elege síndico. Veja, uma parafernália monstruosa. É como se o senhor estivesse fazendo o registro de um prédio de apartamento, instituindo um condomínio, muitas vezes para separar duas unidades. Ora, o que é o direito real de laje? Hoje se faz o registro, se emite matrículas individualizadas, o dono da unidade de cima, da casa de cima, ele vai ser dono do que? Da laje do espaço aéreo. Ele não guarda nenhuma relação com a casa de baixo ou com o terreno. O dono da casa de baixo, sim, ele é dono da casa e do terreno. Então, na verdade, isso não é fração ideal, não se trata de fração ideal, trata-se de matrículas individualizadas. Vou dizer, poxa, mas será que isso funciona? Os senhores já estão cansados de ver aí filmes aí pela televisão. Quem não assistiu aqueles filmes bonitos da Costa Amalfitânia, na Itália? Quando você passa aquele monte de casinha, tudo colorida, tudo sobreposta uma em cima da outra. Lá já está resolvido há muito tempo por essa figura. E no Mediterrâneo, então? Aquelas casas tudo branquinho no Mediterrâneo, bonito. É uma casinha em cima da outra também. Lá já resolveram faz tempo, então. Não inventamos a roda. Fizemos uma adaptação e, para que isso pudesse acontecer, alteramos o Código Civil brasileiro. Tivemos que criar a figura nova no Código Civil para que, em ela existindo, pudéssemos utilizar na regularização. Qual é a diferença? É que o direito real de laje passou a ser o quê? Uma nova mercadoria no mercado. Dependendo da legislação municipal, dependendo de gabarito e altura, taxa de ocupação, ou seja, das posturas edilícias e urbanísticas, se a legislação municipal permite, amanhã, os senhores podem vender sua laje. Está lá, é uma nova ferramenta, ela pode ser alienada a qualquer momento. Você pode vender para que alguém venha e construa em cima. E vai ter sua matrícula individualizada. Lógico que eu estou falando assim de uma forma muito simples na legislação, e no decreto ainda traz toda uma regra. Não é puro e simples chegar lá e constrói. E a estabilidade da construção de baixo? Você quer reformar amanhã, você não vai lá e vai tirar a parede, senão cai de cima. Ou começar a construir em cima, você afunda de baixo. Claro, isso existe toda uma regra. Isso deve ser normatizado
pelas legislações ou atos do Executivo Municipal, mas é uma figura que foi trazida pela nova legislação. E a arrecadação de imóveis? O que é isso? Senhores, nós regulamentamos o artigo 1276 do Código Civil. Isso está no Código Civil desde 2002. Para que serve a arrecadação? Imaginem aquele terreno no meio da cidade que está abandonado, cheio de entulho, criando dengue, criando rato, em que o proprietário não paga os impostos há mais de 5 anos, o município simplesmente, por um ato do executivo, ele toma posse do imóvel. Ele declara e arrecada o imóvel, ele toma posse do imóvel, e tomando posse do imóvel, ele já entra e já faz as benfeitorias que ele quiser. Se for um terreno vazio, se ele quiser, ele constrói uma escola, faz o que quiser em cima. Decorrido 3 anos, a titularidade passa para o município, se torna uma área pública, sem qualquer indenização. Não se trata de desapropriação. Ou seja, aqueles proprietários que abandonam seus imóveis, que não pagam os tributos municipais, abram o olho, porque o município, em qualquer momento, ele arrecada e toma posse desse imóvel. Aí vamos dizer, poxa, mas eu arrecado, eu tomo posse do imóvel, aí um ano e pouco depois, aparece o proprietário e reclama esse imóvel. Está previsto na lei, que ele pague todas as benfeitorias e tudo que ele deve para o município. Desde que ele pague tudo que foi investido, tudo que o município investiu, mais o que ele devia, ele paga de uma única vez. Se ele pagar, ele tem o imóvel de volta. Se não pagar, perdeu. Então, veja que ferramenta que os senhores prefeitos têm hoje na mão, até no ordenamento, do só política urbana, do solo urbano de cada um dos municípios. Então, também não criamos nada, não inventamos, simplesmente resgatamos uma ferramenta que estava lá, meio que esquecida no Código Civil, para que os prefeitos possam agir. Condomínio urbano simples foi uma forma que achamos também de regularizar. Imagine aquele lote, já é um lote regularizado, que tem sua matrícula, aonde a filha casa, o pai vai lá no fundo, constrói uma casinha, depois o filho constrói outra casinha, ou seja, nós temos mais de uma unidade residencial dentro de um mesmo lote. Podíamos regularizar? Sim. Mesma coisa do direito real de laje. Incorpora, faz conversão de condomínio, elege síndico, abre CNPJ, ou seja, toda uma parafernália, muitas vezes, para você poder titular uma ou duas casas, a mesma família dentro de um mesmo lote. Também tivemos que alterar o Código Civil, introduzindo essa figura nova, no condomínio urbano simples, para se regularizar, para se instituir o condomínio urbano simples, basta fazer uma descrição técnica da área que cada uma das unidades ocupa, o restante é a área de uso comum, isso é levado ao cartório, o cartório abre em fração ideal, como se fosse um condomínio, sem a necessidade de se fazer incorporação, instituição de condomínio, de se calcular lá o quadro de áreas pela NBR, ou seja, toda aquela parafernália que a lei, a 4.591, que é a lei federal de condomínios, exige. É uma forma simples de se instituir um condomínio para que se possa titularizar uma ou mais famílias residentes dentro de um mesmo lote. Condomínio de lotes também, alteramos também o Código Civil, isso é uma figura existente no país inteiro, se fala muito, os loteamentos fechados, os condomínios de lotes, na verdade isso nunca existiu, não havia uma previsão legal. E hoje é uma nova realidade. Brasília, em especial, é formada em torno do Brasil inteirinho por condomínios de lotes. Então, o que é que nós fizemos? Alteramos o Código Civil, alteramos lá a 6766 para deixar claro que a partir dessa data podemos instituir condomínios de lotes. As prefeituras podem aprovar novos condomínios de lote, como também vamos utilizar essa ferramenta na regularização daqueles já implantados. Fui um pouco criticado, até pela minha classe dos arquitetos, principalmente o conselho, dizendo que
que com isso iríamos emparedar as cidades, porque quando se faz um condomínio, não se tem áreas públicas, tem razão. Num loteamento, os senhores têm lá o percentual de área verde, de área institucional, de área de lazer. Em um condomínio não existe. No condomínio você tem o que é de uso exclusivo, privativo de cada morador, o restante são áreas de uso comum. Isso não é real. Realmente não. Eu posso afirmar, como arquiteto urbanista que sou, formado há pouco tempo, me formei em 1977, então 40 anos de formado, conheço um pouquinho, mas depende muito dos municípios. Tem vários municípios que já instituíram, alteraram suas legislações, dizendo o seguinte: ele permite a implantação do condomínio de lotes, desde que esse empreendedor deixe o mesmo percentual de área pública que é previsto para o loteamento fora, em outra área. Então o município não vai perder a área institucional, não vai perder a área de lazer, de forma alguma. Isso depende muito de cada município. Senhores, a legislação federal, ela traz normas gerais a serem aplicadas. Os municípios, os estados vão adotar se quiserem. Não existe obrigatoriedade de seguir essa lei. São ferramentas que os municípios vão utilizar se ele quiser fazer a regularização. Senão, não vai utilizar. Então, cabe aos municípios, e por legislação federal, nós não podemos entrar nas atribuições que são dos municípios. Quem define as normas de uso, ocupação e parcelamento é competência única e exclusiva dos municípios. Está lá na Constituição. Está lá regulamentado pelo Estatuto das Cidades. Então, o que fizemos é trazer as ferramentas. Os municípios vão instituir condomínio de lotes se ele quiser, se ele achar que é interessante, se ele quiser normatizar, senão não vai fazer. Simples. Loteamento de acesso controlado, da mesma forma. Grande maioria dos municípios brasileiros fizeram algumas leizinhas em que permitia que um loteamento se fizesse uma concessão de uso das áreas públicas por uma associação de moradores. Muitas vezes a concessão ela é onerosa e sempre em caráter precário, mas permite que uma associação de moradores vá lá, coloque uma cancela, até por causa de segurança ou outras razões. Mas essas legislações, havia uma discussão muito grande se seriam constitucionais. Se essa competência para legislar sobre o fechamento, uma vez que a 6766, que fala sobre disciplina, o parcelamento do solo, ela é uma lei federal, então para pacificar isso, porque isso também é uma realidade nossa do país, essa nova legislação trouxe o quê? A figura do loteamento de acesso controlado. Deixar claro que quem define as normas, se vai utilizar ou não, são os municípios. E mais, a única coisa que ela diz é que uma vez qualquer pessoa identificada na portaria não pode ter o acesso negado, seja pedestre ou veículo, não importa. Por quê? Porque aquelas ruas ainda continuam sendo públicas, simplesmente estariam sob a administração ou sob os cuidados de alguma entidade privada. Rápido agora, o que compete aos municípios? Está lá. Classificar a modalidade. É o município que vai dizer se é interesse social específico. Ele vai processar, analisar e aprovar os projetos de regularização. E aí tem uma novidade: notificar proprietários, loteadores, incorporadores ou terceiros interessados. Essa notificação é aquela que eu mencionei aos senhores, que o cartório de registro de imóveis fazia quando do loteamento, quando desse parcelamento, o núcleo fosse levado a registro. Nós identificamos uma série de problemas. Muitas vezes os municípios contratavam empresas para fazer levantamento topográfico, projeto, cria aquela expectativa na população, porque existe todo um trabalho social, mostrando que eles passariam a ser donos de sua propriedade, ou seja, todo um trabalho desenvolvido ao longo do tempo. Quando chegava no cartório de registro de imóveis, que eram feitas notificações ou publicações em edital para terceiros interessados, aparecia alguém falando: vou impugnar. Impugnava e isso ia para o judiciário para ser discutido, e você parava toda a regularização. Toda aquela expectativa, aquela frustração daquela população que achava que ia ser dono da sua casa, de repente está parada por uma discussão judicial. O que fizemos? Trouxemos essa notificação para o início do processo.
Para as prefeituras é custo praticamente zero. As prefeituras publicaram no seu diário oficial que o loteamento tal ou bairro tal, localizado em tal área, está sob processo de regularização fundiária. Nada mais do que isso. Se houver algum interessado que apresente manifestação em 30 dias. Ponto. Decorrido 30 dias, ninguém se manifestou, é dado como ciência, é dado como concordância. Então é simples, e esse processo ele é sendo feito logo no início do processo da regularização, os senhores matam qualquer problema futuro, mesmo porque a regularização só acontece se houver consenso. Se não houver consenso, ela não caminha. Para isso também, os senhores verão à tarde, eu vou detalhar um pouco mais, mas os municípios vão criar as câmaras de prevenção e resolução de conflitos. O que é? Em havendo uma impugnação, administrativamente isso se discute, se chega a um consenso, e uma vez havendo a anuência daquele proprietário, daquele titular do domínio, a regularização toca. Sem isso, como é que os senhores iriam fazer aquela legitimação que eu mencionei no começo? Como é que vocês vão transmitir a propriedade de A para B? O lote cai na rua, não cabe mais na quadra. Com georreferenciamento isso acaba. Então, georreferenciamento. Segundo item, planta do perímetro, com demonstração da matrícula e transcrições atingidas quando possível. O senhor sabe o que é isso aqui? Antiga demarcação urbanística. A demarcação urbanística, que existia na legislação antiga, primeiro, para que se fizesse, ela era o passo inicial para que se pudesse fazer o oficial do registro de imóveis, ele abre uma matrícula nova com a descrição que os senhores fizerem aprovar. É o primeiro ato. Ele abre uma matrícula. Ele vai naquelas matrículas atingidas e diz que parte daquela matrícula foi incorporada numa nova matrícula. Pertence a uma nova matrícula. Ele faz uma averbação. E essa nova matrícula, abertura, independe de retificação de área ou de apuração de remanescentes. Não existe mais unificação de matrícula, desmembramento de matrícula. Acabou tudo isso, gente. Para fins de regularização fundiária, isso não existe mais. Isso está muito claro. Alteramos a 6.015. Alteramos todos os procedimentos do registro para simplificar o registro da regularização. Hoje, mesmo que não seja identificado nenhuma matrícula em parte da área que vai ser regularizada, assim mesmo o oficial vai abrir de imediato uma matrícula nova, independente de qualquer coisa. Então, é um procedimento importante a ser feito. Projeto urbanístico da regularização, os senhores conhecem aquele projetinho normal, que define o que é rua, o que é lote, o que é o privado, o que é o público. Estudo técnico para área de risco. Isso, ele se torna obrigatório se parte desse núcleo, parcela ou ele todo, não importa, se estiver em uma área de risco, uma área sujeita a inundação, a deslizamento, a riscos geológicos, se torna obrigatório desenvolver um estudo para comprovar que esse risco pode ser controlado ou amenizado. Em não sendo possível, se esse estudo concluir que essa área de risco ele não pode ser eliminado, obrigatoriamente tem que se realocar essas unidades imobiliárias. Não existe regularização em área de risco. Para que a regularização aconteça, mesmo que ele possa ser controlado, inicialmente temos que executar essas obras, só após a execução das obras é que se faz a regularização. Então, não se fala em regularização em área de risco. Ok? Segundo, estudo técnico ambiental. Aqui tem uma grande novidade. A legislação antiga previa que qualquer regularização tinha que ter um licenciamento urbanístico e um licenciamento ambiental. A nova legislação, primeiro, eliminou a palavra licenciamento. Licenciamento, entendemos, pressupõe o que? Você está licenciando uma intervenção, você está licenciando uma obra nova. Quando falamos de regularizar um bairro, ou um loteamento, uma vila que existe há 40 anos, não há o que licenciar uma coisa que foi plantada há 40 anos. E sim o que? Aprovar aquele projeto para poder titular seus ocupantes. Então, hoje se fala em aprovação do projeto urbanístico e aprovação do projeto ambiental. O que é o estudo técnico ambiental? Nada mais é do que
seguir o que está definido no Código Florestal. O estudo técnico ambiental, se parte do lucro, se for de interesse social, vai seguir o artigo 64 do Código Florestal. O artigo 64 do Código diz lá: para as regularizações de interesse social, o estudo técnico deverá conter, traz lá a listagem do que tem que ser feito. Se for de interesse específico, o artigo 65 do Código Florestal. Então, senhores, essa legislação não alterou e não interferiu em nada na legislação ambiental brasileira. Ela não alterou, não interferiu no Código Florestal. Pelo contrário, ela reforça a obrigatoriedade de se seguir o que está definido no Código Florestal. Então, os senhores me perguntam, é possível regularização em área ambientalmente protegida? É. Quais são essas áreas ambientalmente protegidas? Áreas de preservação permanente, APPs, Unidade de Conservação de Uso Sustentável e Área de Proteção de Mananciais, criada pela União por legislação federal, estadual ou municipal. Então, pode-se fazer a regularização em área ambientalmente protegida? Pode. Quem diz que pode não é essa lei, é o Código Florestal. Essa lei diz o seguinte: para fazer, siga o Código Florestal. Então, de interesse social, se estiver na faixa de APP lá dos 30 metros do córrego, estiver consolidada, ocupada, hoje os senhores regularizam e simplesmente a APP deixa de existir. É o que define o código. Ah, mas se é de interesse específico, ok, regulariza, só que deverá deixar uma faixa de 15 metros não edificante. Não é 15 metros de APP. O Código Florestal diz: deverá ser preservada uma faixa de 15 metros não edificável. Ponto. E isso acontece o quê? Unidade de Conservação de Uso Sustentável e Área de Proteção de Mananciais. Então é uma definição da legislação ambiental. Cronograma físico de obras. A legislação antiga se discutia muito, se falava da implantação, das obras de infraestrutura básica, se falava uma série de coisas, mas não existia obrigatoriedade da implantação dessas obras. Então, pela legislação antiga, você tratava a regularização, mas na titulação final. O que diz a nova legislação? Obrigatoriamente faz parte do projeto de regularização cronograma físico de serviços de implantação da infraestrutura essencial. Nós já vamos ver o que é. E o que acompanha? Termo de compromisso, assinada pelos responsáveis, ou públicos ou privados. Então, essa nova legislação, ela trata da regularização de uma maneira total. Não só jurídica, como urbanística e ambiental. Então, trata da regularização de uma forma ampla, muito mais ampla do que tratava a legislação antiga. Define também o que é a infraestrutura essencial. A legislação antiga falava infraestrutura básica. E aí, onde é que está essa definição de infraestrutura básica? Você tinha que procurar, estava lá na 6766, que era aquela que era utilizada, que era exigência feita a um empreendedor quando ele vai implantar um loteamento novo. Ora, se eu vou implantar um loteamento novo, eu posso pôr o que eu quiser, porque quem paga a conta é quem está comprando o lote. Ou os senhores têm dúvida que o custo dessa infraestrutura não está embutido no lote? Então se exigia o quê? Iluminação pública, guia, sarjeta, drenagem, ou seja, uma série de equipamentos de infraestrutura que eu acho que realmente tem que ter mesmo. Dependendo dos municípios, inclusive pavimentação, asfáltico ou não, mas não importa, tinha pavimentação. Ora, como é que nós podíamos trazer essa definição para uma regularização fundiária se eu vou regularizar um município inteiro, no interior da Amazônia Legal, lá de Rondônia, Roraima? Como é que eu vou exigir que ele tenha pavimentação, drenagem, iluminação pública se a cidade inteira não tem? É muito difícil, gente. Então, o que definimos, o que é realmente essencial, está lá. Sistema de abastecimento de água potável, de forma coletiva ou individual. Sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, de forma coletiva e individual. O que é a forma coletiva? Ah, os senhores têm lá uma rede de captação de esgoto e tem uma estação de tratamento. Ora, a cidade não tem. Então vamos tratar de forma individual. Como é que é o sistema individual? Fossa séptica. Basta os municípios indicarem aqueles moradores como é que eles devem fazer uma fossa. Está lá,
Tem o quadrinho, puxa na internet, NBR, poço absorvente. Tem lá o modelinho, como é que deve ser feito, não é simplesmente abrir um buraco e despejar o esgoto dentro. Rede de distribuição de energia elétrica, obrigatório. Sistema de drenagem, isso quando for necessário. E outros equipamentos que serão definidos pelos municípios em função das necessidades locais e características regionais. Ou seja, cada município poderá definir na sua cidade, dizendo, olha, a minha infraestrutura básica, além do que está aqui, eu quero mais A, B ou C, quero outros equipamentos. Então, cabe aos municípios definirem o que irá compor a infraestrutura essencial. A certidão de regularização fundiária nada mais é que aquele ato formal, onde vai constar, acompanhe essa certidão, projeto de regularização, cronograma físico, termo de compromisso e, no caso de legitimação fundiária de posse, que eu mencionei aos senhores, aquela listagem das pessoas que serão beneficiadas por esse instrumento, para que o cartório já abra as matrículas direto em nome deles. A certidão de regularização fundiária dela deverá constar a modalidade, por exemplo, se esse bairro, se esse núcleo é de interesse social específico, localização, e acompanha esses documentos. Então, nada mais é que o ato formal de aprovação do projeto da regularização. Aqui temos algumas novidades, vou até entrar um pouco na área do colega da SPU, mas tivemos uma preocupação muito grande, o governo federal teve uma preocupação muito grande em tentar solucionar nos municípios essas questões de áreas públicas federais. Então, veja o que diz a legislação, que fica a União, suas autarquias, fundações autorizadas a transferir aos estados, aos municípios e aos distritos federais, áreas públicas federais ocupadas por núcleos urbanos informais para que eles promovam a reúbe. O que quer dizer, senhores? Qualquer área federal hoje ocupada, basta os prefeitos fazerem o requerimento, definem qual é a área que ele quer, solicitem, e essa área será doada diretamente ou ao Estado ou aos municípios, para que eles promovam a regularização. Então, isso é processo rápido, ligeiro, sem grande burocracia. Basta identificar, hoje por uma foto do Google, os senhores identificam, essa área da União está ocupada, eu quero regularizar. A União, ela vai, se tiver uma matrícula, já passa direto. Se não tiver matrícula, a área, embora da União, ela emite um documento que autoriza que o cartório abra a matrícula direto em nome do município. Em se falando de transferência de área pública, uma coisa de grande impacto, é que essa nova lei, ela deixou claro que não tem mais a necessidade da desafetação através de autorização legislativa, nem avaliação prévia para licitação para fins da regularização. O que quer dizer isso? Veja, para que os municípios possam transferir, município, Estado, União, não importa, os órgãos públicos, em qualquer nível, para que eles transfiram uma propriedade hoje pública, para que eles possam alienar ou transferir para um particular, já havia uma previsão na 8666, que é a Lei Federal de Licitações, que em sendo de interesse social, ele poderia ser doado diretamente para aquele ocupante. Fora isso, obrigatoriamente tinha que se fazer uma avaliação prévia e uma licitação. Então, se o município quisesse vender uma área dele, que já está lá ocupada, ou União, ou Estado, está ocupada por um comércio, uma indústria, ele tinha que fazer uma licitação. E sem direito de preferência de quem investiu. Pela nova legislação fica claro, se for de interesse social, essa aquisição pode ser de forma gratuita. Não é tem que ser, pode ser. Porque se o município ou o Estado entender que é uma área em que ele não vai doar para aquele ocupante, sim vender a um preço simbólico, não importa, ele vai fazer. Em sendo de interesse específico, essa aquisição ela pode ser feita diretamente ao ocupante, só que o quê? Sob o pagamento de justo valor. O que é o pagamento de justo valor? A legislação define, na verdade tem a necessidade de se fazer uma avaliação, nessa avaliação serão desconsideradas todas as benfeitorias que foram feitas em cima do terreno e a valorização, lógico que o terreno teve em função dessas benfeitorias,
Na verdade, nós estamos dizendo que ela será vendida o quê? No valor da terra nua. E esses ocupantes poderão adquirir diretamente, tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. Aí tem toda a legislação. Hoje existe um trabalho muito forte, muito integrado entre o Ministério das Cidades e a Secretaria de Patrimônio da União. O atual secretário, que é o Sidraque, inclusive, eu me esqueci, o secretário me pediu que transmitisse o senhor 1000 desculpas, ele estava para vir, nós tínhamos combinado de vir ontem juntos de Brasília. Na hora da saída foi convocado pelo Palácio do Planalto para uma discussão meia brava lá, ele não teve como deixar. Então nós temos aí o representante hoje da SPU que está aí presente, mas realmente ele não pôde vir, mas existe um trabalho muito integrado hoje. Não esqueçam, senhores, que grande parte de todo o litoral brasileiro, a regularização urbana, ela se confunde porque ela está em cima de faixa de marinha, de área de união. Então hoje existe toda uma legislação específica que possibilita que se caminhe rapidamente com a regularização. E de uma maneira geral é isso. Não sei se foi muito rápido, se correu muito, mas eu acho que à tarde a gente vai ter oportunidade de detalhar mais, de discutir com os senhores. Eu estou à disposição, tem aí meus contatos. Como eu disse no início, essa apresentação a Coab irá disponibilizar a todos os senhores. Obrigado. De contratos. Eu vou procurar, já tenho aqui as perguntas, não sei se eu consegui responder a todas, mas vamos tentar responder o máximo possível e depois, na sequência, a gente abre. Eu gostaria de começar aqui uma pergunta. Se a Prefeitura pode terceirizar a regularização, contratar uma empresa por meio de licitação para executar os procedimentos da REURB? Sim, pode. Entendo que seria até desejável, em se podendo, o município podendo contratar, eu entendo que seria o desejável. Porém, aconselho que tomem muito cuidado na contratação, aconselho que façam uma licitação de técnica e preço, que temos visto muito aí pelo país, uma contratação pura e simples de menor preço, onde existem aí, nós sabemos, muitos aventureiros, e a Prefeitura acaba se enrolando depois, porque é a empresa que ganha, não tem condições, não conhece o tema regularização, que é um tema tanto quanto novo e precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, eu aconselho que se faça dessa forma. Uma vez que a legitimação fundiária se aplica a terrenos públicos e privados e possibilita a abertura de matrícula em nome do ocupante, em que situação se aplica a legitimação de posse? Eu mencionei aos senhores que são instrumentos que a legislação criou, que estão a critério do município para serem utilizados. Na legitimação fundiária, quando os senhores utilizarem essa ferramenta dentro da REURB, os senhores já estarão transmitindo a propriedade de imediato. Existe a transmissão da propriedade de imediato. Em que caso vai se usar a legitimação de posse? Eu mencionei aos senhores, a legitimação de posse nada mais é que a uso capião feita de forma administrativa. Antes só urbana, hoje pela nova legislação não, atende as outras modalidades da uso capião. Eu acho que cabe ao gestor público, às pessoas que estão desenvolvendo e analisando a regularização, se para aquele tipo de núcleo, no momento eles não querem, não interessa a transmissão da propriedade direta, nós temos outras figuras que poderão ser utilizadas. A legitimação de posse é uma, CDRU, concessão de direito real e uso, é outra. Então, na verdade, são ferramentas que estão à disposição dos municípios. Gente, na regularização não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. Vocês têm que analisar e usar o bom senso. Uma outra coisa, até mencionei, há pouco nós estávamos conversando, no meu entender, só existem duas formas de vocês tratarem a regularização. A primeira é fácil,
passa com o trator por cima, derruba tudo, acabou a irregularidade. Essa é a mais simples, né? Derruba tudo, elimina, você não tem irregularidade. E a segunda maneira, regulariza, não tem para onde correr. Ou você derruba, elimina a irregularidade, ou faz a regularização. Agora, para fazer a regularização, não adianta ficar impondo muitas regras. No momento que você começa a impor regra para regularizar, é porque você não quer regularizar. E não tem meio termo aí. Ou regulariza ou elimina a irregularidade, o desfazimento. Então pensem bem nisso, usem o bom senso ao tratar da regularização. Foi dito também há pouco pela colega de mesa sobre o Sinterra, eu queria lhe dar uma informação. É verdade, não existia um entrosamento em outros governos, entre os órgãos federais, para tratarem do Sinterra, do cadastro único multifinalitário, do decreto. Isso não está acontecendo mais. Hoje existe um grupo que está trabalhando muito unido. Eu represento o Ministério das Cidades nesse grupo, está o INCRA, a SPU, Receita Federal, Confea e a BNT. Nós estamos tratando disso, tivemos várias reuniões. A semana passada tivemos uma reunião em São Paulo, na Implaza, para conhecer o sistema de cadastramento que a Implaza tem, o sistema de georreferenciamento e mais. No decreto que vai sair em 15 e 20 dias, existe um capítulo que vai normatizar todos os levantamentos topográficos georreferenciados no país. Essa norma ela foi escrita a 4 mãos, com todos esses órgãos que mencionei, Confea, pessoa, representantes da BNT, INCRA, SPU e Receita Federal. Está definido como um erro posicional máximo de 8 centímetros, raio de 8 centímetros, isso é o que está definido na urbana. Então, existe sim hoje um trabalho muito intenso entre todos esses ministérios de órgãos federais. Uma outra pergunta do Henrique, ele diz aqui que o município de Divisópolis é 100% construído em terras devolutas. Devemos iniciar a regularização por bairro ou município todo? Então é aquele caso em que o município é totalmente 100% irregular. A legislação prevê que a regularização ela pode ser feita por etapas. Então, depende muito, eu acho, do órgão público, da maneira como ele vai tratar a regularização. Lógico, se ele tiver condições de fazer de uma forma geral, integral, o município como um todo vai fazer, senão, aconselho que se faça por etapas. A regularização ela pode ser total ou parcial, feita por etapas ou não. Aí eu acho que vai um pouco da perna aí, né, inclusive financeira, do município para promover a regularização. Mas sim, pode ser feita por etapas, se for o caso. Do Luiz, que diz que em caso de não cobrança de IPTU, onde várias prefeituras não cobram valores ou cobram valores irrisórios, como funcionaria? Veja, não tem como a gente definir através de uma legislação federal, mesmo porque isso é uma competência exclusiva do município dada pela Constituição. É o município que define sua política tributária. Existem regras gerais, tem o Código Tributário Nacional, mas na definição, se ele vai dar desconto, se não vai, se é interesse social, ou se você tem um IPTU progressivo, são ferramentas que foram criadas lá na Constituição, regulamentadas pelo Estatuto das Cidades. Então cabe única e exclusivamente ao município a definição. Um terreno abandonado no centro da cidade não paga IPTU por ser da igreja. O município pode adquirir, eu entendi aqui que é por arrecadação de imóveis, aquilo que a gente comentou. Eu diria que não. A arrecadação, ela só acontece se houverem as duas coisas juntas. Primeiro, o abandono do imóvel, e segundo, o não pagamento, recolhimento de tributos municipais por mais de 5 anos. Então, só nesses casos é que existe arrecadação. Pelo que eu entendo aqui, as igrejas em vários estados e municípios são isentas do IPTU. Se ela é isenta, ela não deixou de recolher nenhum tributo. Então, no meu entender, não cabe arrecadação nesse caso. Pergunta de Antônio José Neto: como ficam imóveis construídos até as margens dos rios, não respeitando os 15 metros de faixa não edificante, e as margens das rodovias? Primeiro nós temos que entender
Vamos lá, nós estamos falando, nem é 15 metros, e sim aquela faixa de 30 metros da APP. Tá certo? Quem possibilita a regularização, como eu já mencionei, é o próprio Código Florestal. Se for de interesse social, vai lá atender o artigo 64. O que diz esse artigo 64? Se trata-se de um núcleo consolidado que ocupou a margem de um rio, de um córrego, atenção, em não sendo área de risco, porque muitas vezes as margens são áreas de risco, tem risco de inundação. Se não for área de risco e for de interesse social, o próprio Código Florestal prevê que essa APP pode ser desconsiderada. O que se fala em 15 metros de não edificável é quando se trata de regularização de interesse específico dentro da APP. Aí o artigo 65 prevê que você pode regularizar, porém terá que deixar uma faixa de 15 metros não edificante, né? Uma faixa não edificável dentro da APP. Nas margens das rodovias, gente, você tem uma grande parte das rodovias, aí precisa ver, não se confunda muito lá com a 6766, que fala que ao longo dos dutos, ferrovias e rodovias é obrigado a uma faixa não edificante de 15 metros. Isso quando ele trata na implantação de novos parcelamentos. Não esqueçam que a 6766, ela foi feita em 79. Gente, quando é que surgiu o APP na zona urbana? Acho que é bom até rapidamente a gente mencionar. A primeira APP, ela acontece lá em 1937, se não me engano, com o Código de Águas, que já previa que ao longo das águas correntes dos córregos era obrigatória a reserva de uma faixa de 10 metros para servidão e fiscalização do agente público. Ela começa lá atrás. Depois disso, veio caminhando, até 79, nós trabalhávamos, quem chegou a mexer nessa época sabe que todo parcelamento era regrado pelo Decreto-Lei 58. Decreto-Lei 58, ele foi criado para possibilitar que se vendesse os lotes parceladamente, e ao mesmo tempo ele trouxe regras para se implantar um parcelamento, um loteamento ou desmembramento. Ele vem lá do Decreto-Lei 58. Nós não podemos esquecer que o Código Florestal, que começa lá de 65, ele já previa APP de 30 metros para rios com menos de 10 metros de largura, mas era aplicado somente na zona rural. Não se usava, não se aplicava o Código Florestal na zona urbana. Principalmente em 79, quando surge a 6766, que diz que ao longo das águas correntes e dormentes é obrigatória a reserva de uma faixa de 15 metros não edificante. Por que se falava em 15 metros não edificante? Porque era uma tendência urbanística que sempre foi, isso vem desde a Europa, de se ocupar as margens dos córregos com sistema viário. Era o lugar mais simples para se implantar um sistema viário. Me apontem qualquer rio que tem na Europa, na América e no Brasil, das cidades mais antigas, que não tem uma marginal de cada lado. Foi por onde se desenvolveu o país, foi uma tendência urbanística lá de trás. E isso permaneceu até 79. Por que se pedia 15 metros não edificando ao longo das rodovias? Para a implantação das vias marginais. Para que os senhores tenham uma ideia, no estado de São Paulo, tem uma lei, que é o Código Sanitário do Estado de São Paulo, de 1951, que no seu artigo 285, ele dizia que na implantação de novos parcelamentos era obrigatória a reserva de uma faixa de 14 metros de cada lado das águas correntes e dormentes para a implantação de sistema viário. Dizia textualmente, é o que dizia essa lei do Código Sanitário de São Paulo, e que foi copiado, mais alguns outros estados também trabalhavam dessa forma. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Tem um bom senso, acho que tem que existir um pouco dessa cronologia, que época foi feita essa ocupação, e quando é que surgiu a APP? Gente, a APP surgiu em 2002. Logo depois de 79, em 80... acho que foi em 85, né, que teve uma alteração do Código Florestal, antes de 2012,
que ele já trouxe uma novidade dizendo que aplicava-se no que couber o Código Florestal na zona urbana. Porém, houve uma discussão jurídica muito grande. Seguiria o quê? O Código Florestal ou o Código de Parcelamento do Solo? Eram duas leis de hierarquias iguais. E como era uma lei específica de parcelamento, se seguiu o quê? A lei de parcelamento do solo. Até 2002, quando surge a resolução CONAMA 302 e 303, que ela diz textualmente, aplica-se na zona urbana a faixa de 30 metros a criação da APP. Só a partir daí é que surgiu a APP. Então, com tudo isso que eu quis rapidamente dizer aos senhores, tem um bom senso. A que época foi feita essa ocupação? Há de se falar em APP antes de 2002? Então, ela não existia, ela não era aplicada na zona urbana. Então, tome muito cuidado com isso ao aplicar. Qual a forma adequada para normatizar a regularização fundiária no âmbito do município? Decreto ou lei. É desejável que todos os municípios tenham uma legislação própria, que adequem, façam uma adequação de suas legislações para o novo diploma legal federal. É muito importante, veja, não é pelo fato de você ter uma lei federal que autoriza você passar por cima da legislação municipal. Se você tem uma legislação municipal específica, tem que alterar essa legislação, tem que adequar a federal. Porém, se não existe uma legislação específica, a lei federal deixa claro, nas suas disposições finais e transitórias, que não impede a REURB a não existência de uma legislação específica no município que trate da matéria. Ou seja, se o município não tem uma lei específica para a regularização, ele toca a regularização e faz ela normalmente utilizando a legislação federal. Mas sim, é desejável que os municípios façam uma adequação de sua legislação através de lei, sem dúvida alguma. Não confundam que dentro da legislação existem vários atos que estão lá definidos como ato do executivo, como é o caso da definição da modalidade, do município definir como é que ele quer, qual é o modelo de memorial descritivo, como é que a planta, o projeto de aprovação, qual é o selo, ou seja, são detalhes que não precisam de lei e podem ser feitos então por ato do executivo. O ato do executivo pode ser um decreto do prefeito, uma portaria do secretário, ou seja, é um ato do executivo municipal. Como está contemplada a responsabilidade técnica na proposta de direito de laje? A responsabilidade técnica, ela incide não é só no direito de laje. Na legislação, se os senhores perceberem, deixa lá claro que todos os projetos deverão ser desenvolvidos e assinados por profissionais habilitados, acompanhada da devida RT ou RRT, no caso de arquitetos. Então, existe sim uma previsão na legislação que todo e qualquer estudo ou projeto deverá ser feito por profissional habilitado com respectiva anotação de responsabilidade técnica. O prefeito de Ipiaí, temos uma área remanescente da Coab onde seriam construídas 120 casas. Foram construídas 40. O restante do terreno foi invadido. Podemos elaborar ato do executivo para a regularização dos moradores? Sim, sem dúvida alguma. Vejam, a prefeitura hoje ela tem todas as ferramentas e a competência dada por lei, que não é por essa lei, mas sim lá desde a Constituição, que cabe sim à prefeitura, no momento em que o prefeito entender que o executivo municipal entende que quer fazer a regularização, sem dúvida alguma, ele vai regularizar lá as 120 casas junto com a Coab e o restante ele promove uma regularização. Ao que eu entendo aqui, deve ser de interesse social. Em sendo de interesse social, a responsabilidade toda é do poder público municipal. Quanto à elaboração de projetos, custas e emolumentos de cartório não existe, é gratuita, porém a implantação da infraestrutura essencial, se não houver, ela é de responsabilidade do poder público municipal. Uma outra pergunta Nardielli, existe suporte técnico do Ministério das Cidades para funcionários públicos estaduais para regularização? Sim, nós estamos acabando de construir isso. Nós temos lá um órgão chamado Capacidades, a ideia é desenvolver cursos online, não só online, como também cursos presenciais,
para a capacitação de agentes e funcionários públicos municipais para desenvolvimento de toda a regularização. É que a gente ainda está numa correria, estamos terminando agora, esperando acabar de sair o decreto aí, que deve acontecer até o final desse mês, a edição do decreto. Logo na sequência nós já vamos entrar com esses cursos de capacitação. Luiz Inácio, sabemos que vários cartórios de registro de imóveis dificultam tudo isso e que tudo isso que a lei dispõe. Como sugestão, seria bom o Ministério das Cidades trabalharem também junto aos cartórios para a orientação dos mesmos e ter um trabalho mais orquestrado para facilitar os atos. Veja, a gente tem feito isso. O Ministério das Cidades tem desenvolvido um trabalho muito próximo ao IRIB, o Instituto de Registrado Brasileiro, não é isso? Instituto de Registro Imobiliário Brasileiro. A gente tem desenvolvido um trabalho muito grande. O próprio IRIB tem feito aí palestras, tem feito seminários. A ideia nossa, inclusive nós estamos conversando muito com a Corregedoria Nacional de Justiça, dentro do Conselho Nacional de Justiça, para que a gente consiga soltar um provimento da Corregedoria Nacional, também disciplinando os atos, como é que os cartórios, quais são os procedimentos dos cartórios. Tivemos grandes alterações significativas na lei de registros públicos. Da mesma forma que os senhores, eu acredito que existem muitos cartórios que ainda não tomaram conhecimento na íntegra da lei, o que muitas vezes dificulta um pouco essa aplicação. Porém, a legislação ela é clara, ela tem uma disposição que deixa claro, uma previsão, que os cartórios que não cumprirem as disposições da lei, da 13465, ou que retardarem, ou que não quiserem fazer o registro injustificadamente, terão lá suas penalidades, isso está previsto na lei. Mas a ideia não é essa, não é de se aplicar penalidade a ninguém, e sim desenvolver um trabalho para que isso aconteça assim da forma mais rápida e mais tranquila possível. O José Maria pergunta, prefeito de Limeira, como proceder em caso de resistência do cartório no registro de nova matrícula? Acionar o judiciário? Eu entendo primeiro, eu daria uma sugestão aos senhores prefeitos. A gente tem visto em muitos casos, inclusive temos orientado nesse sentido, do município assinar um termo de cooperação técnica com o registrador. Por que não? Por que não procurar o oficial do cartório de registro de imóveis e assinar um termo de cooperação técnica, um desenvolvimento de um trabalho conjunto? Isso é bom para o município, é bom para o oficial do cartório. Quanto mais os senhores regularizarem, maior vai ser o ganho futuro do cartório. Todas as transações imobiliárias daquelas unidades passarão a correr dentro do cartório. Então, eu acho que o interesse é de ambas as partes. Eu acho que, em sendo possível, os prefeitos, os municípios poderiam propor a assinatura de um termo de cooperação técnica. Outra pergunta, Antônio Célio. Cabe ao proprietário de um lote o ressarcimento pela desapropriação quando o poder público emite ou publica que a área do lote é de utilidade pública e faz assentamento de família? Sim. Eu acho que foge um pouco a pergunta da questão da regularização, mas aqui, pelo que eu estou entendendo, se o município declara de utilidade pública, é para fins de desapropriação. Em declarou de utilidade pública, a área vai ser desapropriada. A prefeitura deve ajuizar uma ação em que ele vai receber o valor da terra. Pelo que eu entendi, se ele vai lá e faz assentamento das famílias sem qualquer indenização, aí eu acho que é mais uma questão para os advogados, para os juristas, entendo que cabe até uma desapropriação indireta. Dinara Silva. Quando a RUP estiver sendo promovida pela prefeitura e o proprietário da área não for localizado, a matrícula mãe para o registro será aberta em nome de quem? Pelo que eu estou entendendo aqui, já existe uma matrícula
esse proprietário ele não é localizado, não tem herdeiros. É o caso que eu expliquei da legitimação fundiária. Todo o procedimento da regularização, aquela planta de localização, de sobreposição de matrícula, ele serve exatamente para isso. Em um ato único, em sendo regularização ou através de ato único por outro instrumento, oficial de cartório de registro de imóveis, ao receber esse projeto de regularização já aprovado, com todas as descrições, com todos aqueles elementos técnicos necessários, ele irá abrir uma matrícula mãe, se é o que eu estou entendendo que você está chamando, mas ele abre uma matrícula com a nova descrição. Num primeiro ato ele abre em nome daquele titular do domínio, na sequência ele registra o parcelamento e faz a abertura das matrículas individualizadas diretamente aos beneficiários. O que for rua já vai para o poder público direto, e o que não for para aqueles ocupantes que serão os beneficiários. Então isso é num ato único. Rogério Aguiar, qual a motivação para que haja o critério da concessão da legitimação fundiária em REURB-S e não em REURB-E, sendo que a população está em condições socioeconômicas? Tá bom, na verdade é o seguinte, o que ele quis dizer aqui é que na REURB-S, para se fazer a legitimação fundiária, existem regras, critérios. Ele não pode ser proprietário de outra unidade imobiliária, quer seja pública ou privada. Bom, eu diria o seguinte, isso não constava lá no projeto inicial, isso foi uma emenda que aconteceu durante a discussão desse PLV no Senado, no Congresso Nacional. Para que os senhores tenham ideia, tiveram 732 emendas. Uma grande maioria delas foram atendidas, outras não, porque eram até matéria estranha ao tema, mas dentre uma das emendas em que foram atendidas, foi essa que criou uma série de regras. A justificativa seria que no interesse social, principalmente se tratando de área pública, isso é doado diretamente àquele ocupante. Por que ele só pode receber uma? Porque para que ele não tenha lá dentro de um mesmo núcleo, ele receba 3, 4, 5, 6 ou 7 áreas, porque está havendo uma doação. Então, por ser doação, ele vai receber uma única unidade imobiliária. E na REURB-E? Não, na REURB-E não existe doação. Se for área pública, é por justo preço, ele está pagando. E se ele pagar, ele compra quantas ele quiser. Essa foi a justificativa que foi apresentada. Tá? Acho que não cabe aqui, eu não vou nem dizer se está certo, se está errado, mas a lei está aí para ser cumprida. Mas essa foi a justificativa. Então, no S, existem restrições porque ele está recebendo uma doação, e na E não, porque ele está comprando. Ele não está recebendo nenhuma doação. No caso da REURB-S, o próprio município terá que arcar com a execução da infraestrutura básica? Gente, não é infraestrutura básica, é infraestrutura essencial. A infraestrutura básica é diferente, ela está lá na 6766, plantação de novos loteamentos. Sim, na REURB-S cabe ao município arcar com todas as custas da regularização. Não só de implantação da infraestrutura, como também das custas com estudos, projetos, estudos técnicos e demais elementos necessários à regularização. Veja, a lei também prevê que, se estamos tratando de uma regularização de interesse social, porém em uma área privada, uma vez identificado aquele que deu causa à irregularidade, a legislação também prevê que o município pode ir lá, ele faz a regularização e vai cobrar de quem de direito. Da mesma forma, os moradores, tem outra pergunta aqui semelhante. Aquela comunidade, se eles resolverem bancar a infraestrutura, eles podem bancar, depois ir lá e tentar se ressarcir do que eles gastaram? Sim, existe a previsão na lei também. Isso cabe tanto para o interesse social, quanto para o interesse específico. A diferença é que no interesse específico não tem responsabilidade nenhuma do poder público implantar. Agora, ele notifica aquele titular, notifica os moradores para que implantem a infraestrutura. Não obtém resposta. O poder público pode ir lá, mesmo sem interesse específico, não importa o padrão. Ele pode entrar e implantar? Pode. Ele vai, implanta e cobra. Tá certo? Só que não é gratuito.
Camila Oliveira. Divisa Alegre tem imóveis em loteamentos irregulares, onde não há acesso à estrutura básica, mais uma vez, né? Seria estrutura essencial. Ela põe aqui água, luz, pavimentação. Veja lá, pavimentação não faz parte da infraestrutura essencial. Mesmo sem o esforço dos loteadores, os proprietários dos imóveis terão facilidade para regularização? Sim, foi aquilo que eu acabei de mencionar. Eles poderão fazer e depois, se for o caso, ou o município faz, ou eles poderão executar essas obras e depois se ressarcir. Hélio Araújo, na nossa cidade, Taiobeiras, temos vários loteamentos, chacrinhas, um grande problema, mas com estrutura básica. Agora podem ser regularizados e quem parcelou por boa fé ou não pode responder criminalmente pelo ato. Vamos lembrar um pouco, gente. Teve uma época aí que eu acho que pegou moda, fazia chácaras, sítios de recreio, lá com 1.000 metros, 5.000 metros que faziam, e dizendo não, isso não é urbano. E desde quando recreação não é atividade urbana? Qualquer sítio de recreio, qualquer chácara é atividade urbana. O recreio é uma atividade urbana. Não seria se ali fosse uma agricultura familiar, se aquela terra estivesse produzindo hortifruti granjeiros, pecuária, mas sítio de recreio é uma atividade urbana. Pode ser regularizada? Pode não, deve ser regularizado como núcleo urbano informal. Pode estar no meio da zona rural, se for um núcleo grande. Veja, a lei não trata da regularização individual, ela trata da regularização de núcleos urbanos. Se me perguntarem, posso regularizar uma casa que está lá no meio do loteamento? Mas não pela REURB. Ela regulariza o loteamento como um todo. Ela pode ser por etapas, sem dúvida alguma. Podemos trabalhar com uma quadra, com meia quadra, trabalhar com metade do loteamento, mas não como unidade isolada. Ela não veio para tratar de unidades isoladas, e sim dos núcleos como um todo. Uma unidade isolada no meio de um parcelamento que já é irregular, não cabe regularização, né? Por que ele é irregular? Primeiro, se o parcelamento é regular, aquele lote com certeza já teve uma matrícula. E se estamos trabalhando em parcelamento do solo, nós estamos regularizando não o que está construído, não as ascensões e prefeitorias. Nós estamos regularizando e vamos titular única e exclusivamente o lote, o terreno. Poxa, mas e a casa que está lá em cima? Deve ser regularizada sim, em procedimento à parte, não é dentro da REURB. A regularização das edificações passam muitas vezes por uma lei de anistia, por uma planta de conservação, depende do município. Obrigatoriamente são tratadas isoladamente. Vejam, isso na regularização de parcelamento do solo, loteamento, desmembramento. Agora, se me perguntarem, e se eu estou regularizando um conjunto habitacional ou um condomínio? Aí não tem como desassociar a construção do lote. Porque, na verdade, aquele ocupante, ele comprou uma casa pronta, ele comprou um apartamento dentro do prédio. Então, se trata-se de condomínio ou loteamento, a regularização é como um todo, não só de domínio do terreno, também como da unidade habitacional ou não ali edificada. Tá? Isso acho que é claro, né, gente? Com relação à pergunta do Michel Carvalho, com relação ao processo de regularização fundiária de imóveis privados, existe alguma diferença nos procedimentos entre loteamentos irregulares clandestinos antigos, recentes? Vamos lá. A regularização ela é tratada como uma forma única. Primeiro, existe um parcelamento. O que vai definir, como eu disse aos senhores, se ele é privado ou público, a diferença não é se ele é público ou privado, a diferença é se ele é interesse social ou interesse específico. Porque você tem o de interesse social em áreas particulares e em áreas públicas. Os dois, a regra é a mesma, não altera nada. Em sendo de interesse social,
responsabilidade é do poder público, isento de custos e emolumentos, e aí vai. Se é de interesse específico, não. Tudo que acontece por conta dos beneficiários. Agora, essa pergunta é interessante porque ele diz se existe alguma diferença nos artigos. Sim, tem uma previsão legal, não lembro o artigo também, mas que são aqueles parcelamentos implantados antes de dezembro de 79. Gente, ela surgiu com a 11977 lá em 2009, que já tinha essa previsão legal. Todo e qualquer parcelamento que foi implantado e que encontrava-se consolidado, integrado à cidade em dezembro de 79, não há o que se falar em regularização. A nova legislação deixou claro que basta pegar uma planta com a descrição técnica, os elementos técnicos necessários para que o cadastro possa abrir as matrículas individualizadas, deve acompanhar uma certidão, um documento emitido pela prefeitura, atestando que aquele parcelamento foi implantado antes de 79, isso simplesmente é depositado no cartório, o cartório vai fazer a regularização documental desse parcelamento, e a lei deixa claro, para esse tipo de parcelamento, estão dispensadas o quê? Toda e qualquer aprovação ou licenciamento, quer dos órgãos públicos estaduais, municipais ou federais. Ponto. Não se fala em aprovação de projeto, não tem CRF, não tem projeto de regularização, não existe licenciamento em nenhum órgão, nem estadual, nem federal, nem municipal. Basta a planta com as descrições e o cartório vai abrir as matrículas. Isso está claro, faz parte, está na lei. No mesmo loteamento irregular, tem como aplicar RBS, sim, com certeza. O município, vejam lá, primeiro, quem é que define a modalidade? Em primeiro lugar, cabe ao município definir se é interesse social ou interesse específico. Existe uma exceção que está prevista na lei, que quando se tratar de imóveis públicos da União ou do Estado, e quando ele for o promotor da regularização, ele poderá indicar qual é a modalidade que essa regularização se enquadra, se é interesse social específico. E mais, o decreto vai deixar mais claro que a classificação da modalidade, ela pode ser feita de forma coletiva ou individual por unidade imobiliária. O que nós estamos dizendo com isso? Imagine os senhores que os senhores têm todo um bairro lá que é interesse social, mas no meio daquela quadra tem uma padaria, ou tem lá uma drogaria, uma dessas redes que os senhores conhecem. Ora, um comércio desse tamanho, ou um serviço desse tamanho, não pode ser enquadrado como interesse social. O que devem os senhores fazer? Enquadrem todas as unidades que estão no entorno com interesse social, e aquela área, aquele lote, aquela construção específica, ele é de interesse específico. Qual que é a diferença? Esse vai pagar a conta. Esse vai pagar o quê? Custos e emolumentos do cartório. Tudo que a prefeitura gastar na regularização, isso é interessante, é importante que os senhores prefeitos consigam mensurar qual é o gasto que ele teve, se ele contratou, se ele teve horas de profissionais que trabalharam. Vamos lá, nós temos 100 lotes, a prefeitura gastou 100 mil reais. Então quer dizer o quê? Se eu dividir pelo número de lotes, custou R$1.000 cada lote daquele. Ora, se eu sei que custou 1.000 aquela farmácia ou aquele comércio que foi enquadrado como específico, a prefeitura vai lá e lança, e ele vai pagar. Então é isso. Lembra quando eu disse que o que muda na modalidade é saber quem paga a conta? É por aí. Então, sim, a modalidade ela pode ser feita de forma individual. Pode regularizar segundo a laje ou outra sem que a primeira esteja regularizada? Não existe, gente. Ou você regulariza tudo de uma vez, não dá para mim regularizar, é aquela coisa, eu consigo regularizar só um andar num prédio de apartamento? De que jeito? Ou eu regularizo o prédio inteiro, ou um andar, ou um apartamento só, eu nunca vou conseguir regularizar. Outra coisa, gente, preste atenção, direito real de laje
ele só se aplica quando eu tiver construções sobrepostas e que tenham acessos individuais, acessos individualizados. Isso vai estar claro no decreto. Não confundo o direito real de laje com a edificação de um prédio lá de 2, 3 ou 4 pavimentos, onde o acesso é comum a todos, por uma escada. Cabe o direito de laje? Não, lógico que não. Aí cabe uma instituição, convenção de condomínio. Vai se incorporar, vai se fazer incorporação. O direito real de laje é naqueles casos em que eu tenho uma ou mais lajes sucessivas, desde que tenham acessos independentes. Senão não cabe o direito de laje, para que não haja confusão entre o que é uma incorporação e o que é um direito real de laje. Preste atenção nisso. Na regularização de uma área, como se procede a indicação das edificações? Aquilo que eu já mencionei. Essa é a pergunta do Antônio Marques. Antônio, normalmente no parcelamento você está regularizando não a edificação. Você está regularizando o quê? Você está titulando aquele lote. Essa edificação, ela vai ser regularizada no momento posterior. De forma coletiva ou individual, aí depende muito do órgão público, depende da administração municipal. Sérgio, em caso da ocupação em área de poder público, poderá ocorrer a legitimação? Diz aqui, a seção 4º, artigo 25, parágrafo 2º impede. Eu não sei o que é essa seção 4, artigo 25, mas eu lhe digo o seguinte, que legitimação é? Se for legitimação fundiária, pode. Ela cabe tanto para áreas públicas ou privadas. Se for legitimação de posse, não. Não se aplica a legitimação de posse em área pública. Por quê? Porque a legitimação de posse, gente, ela nada mais é que o quê? Que a uso capião feita de forma administrativa. E quem veta a utilização da uso capião em área pública é lá a Constituição. Então ficou claro nessa lei que não se aplica a legitimação de posse em área pública, como não existe a uso capião em área pública, tá? Existe uma ocupação na faixa de domínio DENIT em área urbana. A prefeitura pode requerer essa área para regularização dessa ocupação? Pode. Normalmente essas faixas do DENIT, que eram DENIT, primeiro vamos lá, gente. Não existe a área do DENIT, a área do DNR, não existe a área do Exército, a área tudo é a área da União. Quem é responsável pela administração da área da União? SPU. Fora isso, existem áreas que estão sendo administradas por outros entes da federação. Então, aquelas áreas que estão ocupadas pelo Exército, a administração realmente daquela área ocupada e passada ao Exército é dele, como é da Marinha, como é da Aeronáutica e como são as faixas que o DENIT ocupa. Normalmente, essas áreas que estão consolidadas nessas faixas, a grande maioria já retornou à SPU. Quem administra essas áreas ocupadas, normalmente é a SPU. Em sendo a área da União, já está lá a previsão na lei que eu mostrei para os senhores de manhã, que todas as áreas da União, uma vez ocupadas por núcleos urbanos informais, basta os municípios ou o Estado solicitarem à União que essas áreas serão doadas para fins de regularização. Qual a área mínima que poderá ser requerida ou imposta em matrícula de um registro urbano rural? Vamos lá, a legislação deixa claro que não existe área mínima para lote, como também deixa claro que para fins da regularização, os municípios poderão dispensar todas as exigências urbanísticas e edilícias. O que nós estamos dizendo, gente? Que cabe ao município definir. Não é aquela história, como é que eu vou impor um lote mínimo para regularização, se muitas vezes ocupações, dependendo do tipo de ocupação, tem um lote muito pequeno. Então é aquela pergunta, vai derrubar? Você vai derrubar, não precisa regularizar, derruba. Ah, não vai, então tem que regularizar, então não adianta começar a impor regras. Eu particularmente oriento que toda vez que você for regularizar um núcleo, qual é o lote mínimo para aquela ocupação? Que você tem que definir em função da ocupação, das características daquela ocupação, gente. Poxa, se a ocupação inteira eu levanto, vejo, o lote mínimo aqui é 200 metros, mantém os 200, tudo bem.
ou não, depende também do zoneamento da região. Os senhores têm aí uma lei de uso e parcelamento, ocupação do solo, que tem que ser seguida na regularização? Não. A lei federal já deixa claro, mesmo porque senão vocês não vão fazer, né? Iniciar-se o processo de regularização de uma área, como ficam os lotes entre as moradias regularizadas? Olha, gente, não existe lote entre moradia regularizada. Quando você regulariza o parcelamento com todo, não vai ficar lote pelo meio. O que pode acontecer é que alguns serão titulados, porque eles estão ocupados, e aqueles que estão vazios, que não foram comercializados, terão sim suas matrículas abertas em nome do titular do domínio. Que futuramente é só passar uma escritura, ele vai lá e titula. Mas não existe lote irregular no meio de um parcelamento regular. Isso não existe. Tem mais duas perguntas aqui que eu não vou responder, mesmo porque eu estou vendo que não tem nenhum caráter técnico, e sim mais um viés político. Eu sempre... Pessoal, eu sou um técnico, eu não tenho filiação partidária, nunca tive, brigo por isso, discuto tecnicamente com quem quiser, no momento em que quiser. Agora, questões com viés político, me desculpem, eu não discuto. Diego Cardoso, o imóvel está tributariamente abandonado, mas o local não. Se existe a possibilidade de arrecadação? Não tem. A arrecadação, já foi mencionado, ela só existe se houver o abandono do imóvel e o não pagamento de tributos. Só o não pagamento de tributos ou só o abandono não caracteriza a arrecadação. Não existe a possibilidade. Como fica a relação entre a agilidade do processo de regularização e processo formal de crescimento das cidades? Não estamos construindo irregularidade? Eu entendo que não, gente. Aí, primeiro que, como eu já mencionei aos senhores, são ferramentas que foram criadas para que os municípios adotem em querendo. Quem define o processo formal de crescimento das cidades são os planos diretores, são as legislações municipais. Jamais estamos construindo irregularidade. A ideia dessa lei não é construir nova irregularidade. Pergunta aqui, estamos enxugando gelo? Eu acho que não, muito pelo contrário. Diria mais aos senhores, no início desse projeto havia um capítulo que iria tratar da criminalidade, imputando crime grave a quem faz, quem produz o parcelamento, o núcleo informal, aquele que faz, aquele que deixa fazer, aquele que se omite. Existia um capítulo, porém, através de medida provisória, não pode ser tratado a questão das penalidades de crime. Por isso mantivemos, se os senhores prestarem atenção nas disposições finais, diz que não se aplica 67 e 66 na regularização, com exceção dos artigos 37 a 54, que são exatamente os artigos da 67 e 66 que cuidam das penalidades e do crime. A intenção dessa lei nunca foi incentivar a irregularidade, mesmo porque, não esqueçam, a legitimação fundiária, ela só se aplica para aqueles lotes existentes e consolidados em 2016, dezembro de 2016. Após, os senhores não vão aplicar mais a legitimação fundiária. Então, a intenção dessa lei é tentar melhorar um pouco, trazer um pouco das nossas cidades para a formalidade. Dar para aquele cidadão lá o CEP dele, para que ele tenha o endereço, para que ele seja dono da casa dele. Essa é a função dessa lei. E não, de forma alguma, nunca foi pensado, de forma alguma, estamos construindo mais irregularidade. Não, gente. Garanto aos senhores que essa não foi a intenção e não é a intenção da lei. Como fica a questão da oitiva dos confrontantes e demais interessados? Isso quem pergunta é Antônio José, Defensoria Pública. Antônio, a legislação prevê obrigatoriamente a notificação dos titulares do domínio, confrontantes e terceiros interessados. Isso deve ser feito no início do processo da regularização.
Se isso não for feito, a legislação também prevê que a hora que esse projeto for levado a registro, obrigatoriamente o oficial de registro de imóvel irá fazer. A lei deixa claro que o oficial está isento de fazer, uma vez comprovada que esses procedimentos foram feitos pelo município. Então, a oitiva dos terceiros interessados, confinantes, confrontantes, sim, eles vão ser notificados para que, no prazo de 30 dias, querendo, apresentem alguma impugnação. Através da nova lei, eu, como prefeito, posso elaborar decreto ou ato executivo para anuência ou redução de impostos federais na regularização? É isso quem pergunta, prefeito de Ibiaí. Não, prefeito, de forma alguma. A questão dos tributos federais, primeiro, não há como, através de uma legislação ou de um decreto, de um ato de executivo municipal, se abrir mão de tributos federais. Mesmo porque, na verdade, se for somente do parcelamento do solo, dos loteamentos, nós estamos falando do quê? Tributos que incidem ITBI e TCMD, que é o imposto se for o caso de doação. Um dos motivos de se criar a legitimação fundiária, para que os senhores tenham ideia, no Pará foram regularizados, se não me engano, 12 mil unidades, através do programa Terra Legal, porque o Pará está dentro da Amazônia Legal. Existe uma lei, a 11952/2009, que é uma lei federal que criou o programa de regularização dentro da Amazônia Legal. Na verdade, esse programa prevê que aquelas áreas ocupadas por núcleos urbanos informais pelas cidades, uma vez solicitada a União,